O Moledo levantou a cabeça, Guinha Azul ficou pertinho dele, bola de segurança com Guinha Azul, Índio desce pela canhota, pela esquerda fica Fabrício, a bola vem para Índio, Índio vai pelo meio do campo, Guinha Azul tá pedindo ali na circunferência central, ele rola a bola para Guinha Azul, aparece pelo outro lado Rodrigo Moledo, daí fica no flanco direito, a bola é colocada para Rodrigo Moledo, vai levantar a cabeça da Goberto, se armou, ele tocou, preferiu tocar a bola para Ney, Ney controla a bola pelo meio do campo, foi atropelado pelo Deoneiro, é falta, o juiz para, a marca determina a falta para o Internacional cobrar, Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, tome uma atitude e volte a estudar, inscrições abertas para transferências, telefone 33616700. O Internacional tenta com o Dagoberto, a bola volta com o Ney, Ney vai evitar a saída pela linha lateral, domina a bola pelo time vermelho do Povo, domina a bola Ney, Ney empurra a bola para Índio, o Internacional fica especulando o jogo aqui no campo de zaga, a bola colocada por Índio, Índio vai avançando para o campo de ataque, Guinha Azul ficou no circunferência central, ele prefere o lançamento largo para Damião pela canhota, Damião chegou na bola, tirou Damião, evitou a saída pela linha lateral com Dátulo, ganhou Dátulo para Dali, de primeira bola para Fabrício, invadiu, clareou no funil central, abriu para Ney, desceu Ney perigoso para cima da marcação do primeiro, calibrou, preparou, ajeitou. E elas são pessoas como vocês, muito atraentes, muito serenas, que se aproximam dela e a cumprimentam. And then the stories unfold, the difficulties in the family, the difficulties with health, the difficulties of finances, the difficulties with colleagues and careers. E a partir do momento que as pessoas começam a falar, as histórias começam a se desdobrar, as dificuldades com a saúde, com a família, com os colegas, dificuldades de forma geral que as pessoas passam. And when we speak one-to-one, then of course there's the tendency to try to fix everything. E quando nós conversamos com cada pessoa, é claro que há uma tendência de querer consertar a situação. But the Buddhist approach is more to make all of these difficulties meaningful. Mas, no entanto, a abordagem budista é tentar dar significado a essas dificuldades, fazer com que as dificuldades sejam significativas. When the people who are close to me come with their difficulties, I often tell them, okay, you have it for now, it's your gift, and it's impermanent, so use it while you have this gift of difficulty. E frequentemente, quando as pessoas procuram falando das suas dificuldades, a Kandro diz, elas são um presente que vocês receberam agora. Então, enquanto vocês a têm, aproveitem, façam um bom uso delas. And so I am a reader of newspapers and of history. E a Kandro é uma leitora de jornais e da história. And there's no doubt that there's tremendous suffering in the world now and has been before. E não há nenhuma dúvida que no mundo de agora há muito sofrimento, assim como já houve antes. We see at this very moment famine and war and injustice and all kinds of abuse. Nesse exato momento nós vemos fome, guerra, injustiça, todas as formas de abuso. And so as we read and as we listen and see, then we have to ask ourselves where to start. Do we just read the newspaper and become depressed about the state of the world and feel powerless? They ask you to speak a little louder. Oh. I couldn't hear the first part. Okay, maybe I should face here. Even as we sit here, we know that there are wars and famine and abuse and injustice. You've got that. And then we have to ask ourselves how to approach this. Do we just read and then become depressed and feel helpless? Então, como nós temos que nos perguntar como lidar com isso? Quando, ao lermos isso, será que nós simplesmente
ficamos deprimidos e tristes e sentimos que não há nada para ser feito. And we know from the Buddhist teachings that this is a degenerate age. Nós sabemos, a perspectiva dos ensinamentos budistas, que esses tempos são tempos de degenerescência. The outer elements themselves are turbulent, and the epidemics and natural disasters, wars, famines. Os próprios elementos externos estão em turbulência, há epidemias, desastres naturais, catástrofes e assim por diante. And the emotions become more and more afflicted and violent. E as emoções também estão cada vez mais violentas e aflitivas. And the view of what's sacred becomes deteriorated. It's not that sentient beings become more secular, it's that their values deteriorate. E as visões também estão cada vez mais deterioradas. Não é que os seres sencientes são cada vez mais seculares, mas as suas visões estão cada vez mais deterioradas. And we as humans in this fortunate human rebirth, still our bodies and our mental states become more fragile. E nós, como seres humanos neste corpo, what becomes more fragile? Our bodies and our mental states. O nosso corpo e os nossos estados mentais também estão mais frágeis. And the lifespan decreases. We see this already. E a duração do período de vida também está diminuindo. A gente já vê isso. Not necessarily in Brazil, but não necessariamente no Brasil. But in many parts of the world, people really can't expect to live even into their 30s. Mas em muitas partes do mundo as pessoas não estão vivendo, não chegam até os 30 anos de idade. And to all of these degenerations, then we have the prophecy of Guru Rinpoche himself that everything becomes faster and faster until there's no real leisure. E o próprio Guru Rinpoche profetizou esses tempos de degenerescência, e ele disse que tudo se tornaria tão acelerado ao ponto de não haver mais nenhum tempo livre. And so when I was preparing to talk to all of you, that I started to think about all of this in a different kind of way, to contemplate it. E quando a Khandro então foi convidada para falar sobre esse tema, ela começou a pensar sobre tudo isso e contemplar a respeito. And my aspiration is that each of you take something that can benefit you from this talk. E a aspiração dela é que todos vocês possam extrair algo desse ensinamento que virá a ser de benefício para cada um de vocês. When we have like a series of obstacles or a series of tied knots, then it's useful to untie the one that's most easiest. Quando nós temos uma série de obstáculos ou de nós amarrados, é mais fácil nós começarmos desamarrando os nós que são mais fáceis de serem desamarrados. And the first place to start is with the commitment not to do harm. E o primeiro ponto de início é o compromisso de não causar mal. When we make that commitment, then from that moment, if we maintain the commitment, then we cease to create the causes of suffering. Se nós fazemos esse compromisso, a partir do momento que o compromisso é feito, nós passamos a não criar as causas do sofrimento. Maybe not all the causes, I'll get to that.
talvez não todas as causas, but the causes for the worst forms of suffering. mas as causas, pelo menos as causas para os piores tipos de sofrimento. And so then all of you know that those who are very saintly can be assaulted and attacked. E todos vocês sabem que pessoas consideradas santas podem ser violentadas, atacadas. But that intention in the mind places them in a different state of experience than if we simply are assaulted and feel like we are experiencing unjust violence. No entanto, a intenção na mente dessas pessoas faz com que elas experienciam esses ataques de uma forma diferente. Elas não se sentem como simplesmente injustiçadas na situação. To be in extreme situations and be able to keep your mind under control, to still maintain positive intention, not only for yourself, but for those who are attacking you, then this is really one of the ideals that made me turn to Buddhism. E se ver diante de situações extremas e ainda assim manter a intenção positiva, não manter uma mente positiva, não somente em relação a nós mesmos, mas em relação a quem está atacando e agredindo, é o ideal, foi o ideal que atraiu a Khandro ao budismo. That ideal of the awakened warrior who can move through all kinds of circumstances, both good and completely violent and negative, and still keep awake to the mind itself and to the mind's emotions and concept, and use the situation. O ideal do guerreiro desperto, que é capaz de se movimentar e agir em todos os tipos de circunstâncias, boas e extremamente difíceis, e manter a atenção à mente, aos seus conceitos e emoções. And I was in the United States this past year, and I had the very good fortune to receive teachings from Sonnak Rinpoche, who has been in Brazil, and I hope to bring to Brazil again. No ano passado, a Khandro estava nos Estados Unidos e teve a oportunidade de se encontrar com Sonnak Rinpoche, que já esteve no Brasil e que ela espera trazê-lo novamente. And so when he was about 18 years old, then the communist conquerors of Tibet arrested him and threw him in prison. Quando ele tinha 18 anos, os comunistas chineses o prenderam e o colocaram na prisão. And he was angry. He was like an angry teenager. This was unjust, and he was angry. E ele ficou com raiva. Ele achou, ele era adolescente e ficou como um adolescente raivoso, considerando a situação injusta. And there was many other lamas in that prison. E havia muitos outros lamas naquela mesma prisão que ele foi colocado. And one of the great ones said, "Don't go this way. Don't be angry. Don't hate them." E um deles o aconselhou: não vá por aí, não fique com raiva, não odeie eles. And he took that advice to heart, and as it turned out, because there were such illustrious teachers in the prison, he was able to receive transmissions from all of them. He holds many lineages that he received in prison. E ele realmente aceitou esse conselho no seu coração, e naquela época havia muitos outros professores ilustres na prisão, e ele recebeu muitos ensinamentos dos quais ele detém hoje em função de ter passado esse período na prisão com todos esses outros mestres.
And by receiving those lineages, then we can receive them from Him. E pelo fato dele ter recebido essas linhagens desses mestres, hoje nós podemos receber essas linhagens dele. Another great Lama was thrown in prison, and then after they asked him, what did you most fear? Because he was tortured and he saw torture. E outro grande lama foi colocado na prisão, e depois perguntaram para ele do que você tinha mais medo, porque ele foi torturado. And he said, I feared that I would start to hate. E ele disse, eu tinha medo de começar a odiar. Just one more story. I met a very great female practitioner in Tibet. E mais uma história que a Kandro quer contar. Ela conheceu uma grande praticante no Tibete. And she was seized, and in the winter in Tibet, she was placed in a river. E ela foi presa no inverno do Tibete e foi jogada num rio. And absolutely nobody expected her to survive. E absolutamente ninguém esperava que ela sobrevivesse. And she said that as she was in that situation, she maintained sacred view beyond concept. E ela disse, enquanto ela estava naquela situação, ela conseguiu manter uma visão sagrada além dos conceitos. And but then in the early morning hours, and she was able to maintain her enough heat to survive. But in the early morning, like 2 or 3 in the morning, she started to think, why? Why are they doing this? Why have they been inflicted my friends and family? Why is this happening? And then she started to lose her meditation and her body heat. E durante esse tempo, então, ela conseguiu manter o calor do corpo. No entanto, por volta das 2 ou 3 da manhã, ela começou a questionar: por que eu estou nessa situação? Por que eles estão fazendo isso com os meus familiares? Por que isso está acontecendo? E naquele momento ela perdeu a meditação e e ela começou a ficar com frio. And she pulled back into meditation. She survived, and then they marched her to some house and imprisoned her, and she jumped out of the 2nd floor window and escaped, and they never bothered about her again. Mas ela voltou para a meditação, ela sobreviveu. No dia seguinte eles prenderam ela de novo no 2º andar de uma casa. Ela conseguiu fugir e eles nunca mais a incomodaram. So one more story. We think of these stories as only from great practitioners, the Tibetans. E nós pensamos nessas histórias pensando que elas são exclusivas a grandes praticantes, aos tibetanos. But a practitioner who was living in the northern part of Brazil had a robber invade her home. Uma praticante no norte do Brasil teve um assaltante invadiu a casa dela. And she had a gun to her head. E ele apontou uma arma na cabeça dela. And she didn't expect to live. There's no. E ela não esperava que ela sobreviveria àquela situação. And so then she began to do Vajrasattva inwardly, the deity of purification, and then slowly the gun was removed. E ela começou a fazer Vajrasattva silenciosamente, e Vajrasattva, que é a deidade da purificação, e lentamente a pessoa afastou a arma dela. That there's not that wall of separation between us and those who would attack us. E na verdade não há essa parede, essa barreira entre nós e aqueles que nos atacam, que estão nos atacando.
They have their innate pure nature that they've gone astray from. Eles têm a sua natureza pura inata da qual se desviaram. And we have our innate pure nature that somehow we've gone astray from as well. E nós temos a nossa natureza pura inata que também de alguma forma nos afastamos dela. And we have these encounters, these karmic encounters. E nós então nos deparamos com esses encontros kármicos. Those who would harm us, who have malicious intent, in a way, they're just agents of our karma. They don't know what they're doing. Aqueles que nos agridem e nos prejudicam, de certa forma, são simplesmente agentes do nosso karma. Eles não sabem o que estão fazendo. And if you really think, okay, this is happening because of confusion, there's a certain understanding and maybe even compassion that can arise. E se nós conseguimos entender que isso está acontecendo devido à confusão, é possível entender aquela situação de uma outra perspectiva e, inclusive, permitir com que compaixão surja. But the training in meditation, bringing your mind to a state of neutrality, of not letting the thoughts and the emotions hold sway in such situations, gives so much more space to act. No entanto, o treinamento da meditação, de ser capaz de trazer a mente a esse estado de neutralidade, de não ser dominado pelas emoções e pensamentos, conseguir ter a capacidade de chegar a esse espaço nos dá muito mais espaço para decidir como agir na situação. And there are many ways of meditating. E há muitas formas de meditar. If you read, as I once did, the journal of a 14th century Catholic monk in Europe, and you read, then it seems so familiar, the process of training the mind in meditation. E como alguns de vocês já devem ter lido os diários de um monge do século XIV, e ao ler aparece tão familiar para ela a descrição da meditação. The technique that I'll give you comes from a teacher of mine, Patrick Rinpoche. Essa técnica que ela vai nos ensinar foi ensinada a ela por um dos seus professores, Patrick Rinpoche. Yeah, he's young and dynamic and funny. Ele é bastante dinâmico, jovem e engraçado. Actually, we invited him almost accidentally. E a gente o convidou quase por acidente. Somebody said, well, he's in Argentina, he could stop by. Alguém disse, ele está vindo para a Argentina, talvez ele possa passar pelo Brasil. And so then I called my stepson, Jigme Rinpoche. I said, is this a good teacher? And he said, yes. E daí a Kando ligou para o filho, o Jigme Rinpoche, e perguntou se ele era um bom professor, e ele disse sim. And so then he came and taught, and it was like a golden meteor going through the center. And after I was more diligent, and I went on the web and read about his past lives and things, and it was, wow, okay. E foi como um meteoro dourado que passou pelo Gompa. E depois que ele foi embora, Kandro foi pesquisar a respeito dele na internet e leu sobre as vidas passadas dele e ficou bem impressionado. And he's the son of, for those of you in the Tibetan tradition, the son of Choling, Tiksi Choling, and he's the brother of Dogo Khyentse Yangtze. Para aqueles de vocês que são praticantes da tradição tibetana, ele é o filho do Tsikhe Choling e o irmão do Yangtze de Dogo Khyentse Rinpoche. And so the meditation is generic, but the source is impeccable.
Então, a meditação é genérica, mas a fonte é impecável. When we're in the state of emotional turbulence, then to make an interval, a break. Então, quando nós estamos nesse estado de turbulência emocional, para nós podermos fazer um intervalo, uma parada. And it's a very simple technique. You look at the sky, or you look at the window, or you simply imagine space all around you. E é uma técnica bem simples. Vocês podem olhar para o céu, ou se tiver uma janela, para o céu ou para o espaço ao redor, e simplesmente imagina espaço ao seu redor. We normally are in such a dense configuration of our thoughts and emotions. Porque em geral nós temos uma configuração muito densa de pensamentos e emoções. I mean, they're not wrong, but they are demanding. E elas não estão erradas, não são erradas, mas elas exigem muito. And so by making that break, finding that space, creating some expansiveness to allow whatever is going to happen, then you are not caught. Então, ao criarmos esse espaço, esse intervalo e permitir com que criar esse espaço para que o que tiver que surja, isso faz com que nós não fiquemos presos pelas emoções e pensamentos. And then you have a choice of what you do next. You can notice everything that's arising and make a choice. This is our great gift as human beings. As human beings with spiritual connection, we have the capacity for choice. E então naquele momento nós podemos fazer uma escolha em relação ao que fazer a seguir naquela circunstância. E esse é o grande presente que nós temos como seres humanos com uma conexão espiritual. Nós somos capazes de fazer escolhas. Maybe we are in a circumstance that is, I don't know, has made us extremely jealous. Talvez nós estejamos numa circunstância que nos deixou com muita inveja, muito ciúme. That's a very fine cocktail of emotions. A inveja e o ciúme é um coquetel bem elaborado de emoções. You know, there's the anger, you know, why that person, not me. Então, a raiva, por que aquela pessoa e não eu? And there's the desire, oh, I want this, why do they have it? Ao desejo, eu quero isso, por que que ele ou ela tem? And then there's the careful calibrations of pride. I'm higher or I'm lower. E há essa calibração do orgulho. Eu estou acima ou eu estou abaixo. It doesn't have to be the other woman or the other guy. It can be your colleagues at work. E não precisa ser a outra mulher ou o outro homem. Pode ser em relação aos nossos colegas de trabalho. Even in Dharma centers, it's who is the teacher paying attention to? Why not me? E até mesmo nos centros de Dharma é possível acontecer isso. Por que o professor está dando atenção para aquela pessoa e não para mim? Wow, and the behavior that we can manifest from that singular emotion. É impressionante a quantidade de comportamentos que podem ser manifestados a partir dessa emoção única. You know, it goes from funny, to horrific. Vai desde comportamentos engraçados até comportamentos horríveis. But the reason I chose it is because jealousy is connected to the wind energy, and it has that speediness.
Mas o motivo pelo qual a Kandra escolheu a inveja é porque a inveja está relacionada ao elemento do vento, a essa agitação, velocidade. We think, with all of these emotions arising, according to the thoughts. Nós pensamos e todas essas emoções surgem de acordo com os pensamentos. Until it's like endless fast forward. Até chegar a infinito fast forward. And you feel like you'll never get out of it. E você sente que você nunca vai conseguir sair disso. And so if we take that to the furthest extent, we will either exhaust ourselves or maybe kill somebody else. E se nós permitirmos que isso chegue ao seu limite máximo, ou nós ficaremos completamente exauridos, ou estaremos no ponto de querer matar outra pessoa. Maybe you have a terrible accident from distraction. Which kind of accident? A terrible accident from distraction. Ou nós podemos ter um acidente terrível em função da nossa distração. But there's no rest. Mas nessa circunstância não há nenhum tipo de descanso. And the full projection of that is strife and warfare. E a projeção última disso é a guerra. And so then if we want to go there, we can go there. Se nós quisermos ir nesse lugar, nós podemos. There's a famous teaching by Sogyal Rinpoche, which I was quoting today. Tem esse ensinamento famoso do Sogyal Rinpoche que a Kandra mencionou hoje. It was in very tragic circumstances. He was. The teaching was given in tragic circumstances. O Sogyal Rinpoche deu esse ensinamento em circunstâncias muito trágicas. He said, "Ladies and gentlemen, take care of your mind." Ele disse, senhoras e senhores, cuidem da própria mente. There are places in your mind that you should not go. Há lugares na sua mente que você não deve ir. Don't go there. Não vá lá. Do not go there. Não vá lá. You can, if you go down that, this is me, not Sogyal Rinpoche. If you go there, if you go down that avenue, you'll think those old thoughts and have those old emotions and make the habit deeper and more entrenched. E agora é a Kandra falando, não sou o Sogyal Rinpoche. Porque se nós formos de fato lá, nós tornaremos esses hábitos e emoções arraigados ainda mais densos e profundos. And it won't be just one time. The creating the habit will create future circumstances which you'll have to experience it all over again. It's not jealousy and competitiveness one time. It'll come up again, and it'll come up again. E ao fazermos isso cria o hábito e as circunstâncias para que nós experienciemos essas circunstâncias muitas e muitas vezes no futuro, circunstâncias de inveja e de competitividade que surgirão. Most of us who've entered the spiritual path, most of us didn't enter because of meditation in and of itself. A maioria de nós que entrou no caminho espiritual não entrou no caminho espiritual devido à meditação em si. We entered because we had suffering that was unbearable, and we felt that the teachings could help us out of that. Em geral, nós entramos por experienciarmos um sofrimento insuportável em busca de ensinamentos que poderiam nos tirar desse sofrimento. That the patterns that we experience, we can't live with them again over and over. We have some sort of vision that it could be different.
porque os padrões com os quais nós vivemos constantemente, nós temos essa visão que nós não necessariamente precisamos ficar presos neles, que poderia ser diferente. That we are willing to stop whatever we've been doing and look at it again. E nós, nesse momento, estamos dispostos a olhar para o que nós temos feito e pensar em como fazer diferente. And there is a sense of renunciation that comes with that. E há um senso de renúncia que vem com isso. A willingness to cut the behaviors, the conduct that don't work. E uma vontade de interromper o comportamento e as condutas que não funcionam. So that doesn't happen all at once. Chaitanya Rinpoche used to say that if you have a paper that's rolled in one direction and you want it to be flat, then you have to roll it in the opposite direction. E isso não acontece de uma vez só. Chagda Rinpoche costumava falar que se nós temos uma cartolina enrolada, ela não ficará sem dobraduras, desenrolando somente uma vez. And so there comes a point in which you're willing to sit down and do the hard work of changing those patterns. Então chega um momento que nós estamos dispostos a sentar e fazer o trabalho duro de mudar esses padrões. And one of my teachers who had suffered a lot himself, both because of the way he was, he walked around the Bodhanath Stupa, not the Bodhanath Stupa, the Bodh Gaya Stupa, offering his finger as a butter lamp to see if he could meditate. He wrapped his finger and then he offered it as a butter lamp. And he had suffered a lot. He suffered a lot, both because of his self-imposed suffering and because of just life. E dos professores da Khandro, que era uma pessoa que tinha sofrido muito, e tanto por circunstâncias impostas a ele e também pela forma que ele agia. E um dia ele quis fazer andar ao redor da estupa de Bodh Gaya oferecendo uma lamparina no seu dedo. Ele enrolou algodão e acendeu um pavio e queria ver se ele seria capaz de meditar ao fazer isso. The Buddhist teachings don't really encourage that kind of thing, but it was impressive that he could maintain his meditation. E os ensinamentos budistas não encorajam esse tipo de coisa, mas foi impressionante que ele conseguiu manter a meditação ao fazer isso. He said, it doesn't matter whether you practice the spiritual path or you don't practice the spiritual path, there will be suffering. Ele disse, não importa se você pratica o caminho espiritual ou você não pratica o caminho espiritual, haverá sofrimento de qualquer forma. But it's only by the spiritual path that you'll find happiness, true happiness. No entanto, é somente por meio do caminho espiritual que você encontrará felicidade verdadeira. So, by the power of renunciation of the causes of suffering, by discipline, particularly moral discipline and meditation, we can transcend the causes of suffering. Então, pela prática da meditação e da renúncia, da disciplina moral, é possível transcender as causas do sofrimento. But then we look around and we see that whatever we've experienced is our own dissatisfaction, our own suffering, that there are others who experience that and more. No entanto, quando nós andamos por aí e vemos que não somente nós experienciamos insatisfação e sofrimento, mas há muitos outros que experienciam da mesma forma e até mais. With that recognition, there's a kind of awakening that
these cycles of samsara, of conditioned existence, we're not the only one. There's a whole ocean of sentient beings who are circling through the various states of conditioned existence. E com esse entendimento nós percebemos que nós não estamos sozinhos no ciclo de existência, que o ciclo de existência é como se fosse um oceano onde estão muitos outros perdidos em sofrimento. And the heart breaks for them. E o nosso coração se parte por eles. Our own experiences of pain make us more empathetic to theirs. They become meaningful in that respect. A nossa própria experiência da dor nos deixa com mais empatia em relação aos outros. Nós percebemos o outro com outro significado. For example, before I entered the Buddha Dharma, I was never sick. Por exemplo, antes da Khandro entrar no Dharma de Buda, ela praticamente não ficava doente. As soon as I took refuge in the Bodhisattva vow, then it was one thing after another. Assim que ela tomou os votos de refúgio e do Bodhisattva, uma coisa após a outra começou a acontecer. And I must say, I'm grateful. E ela nos diz que ela é grata a isso. Because I had a very unreceptive way of being with those who are ill, either physically or mentally. Porque ela se diz que antes disso ela não era tão receptiva em relação aos que estavam doentes, tanto física quanto mentalmente. And it really has transformed into a deep wish to be able to address their suffering, their illness, to help them. E isso se transformou num desejo verdadeiro de realmente ajudar as pessoas doentes. A couple of weeks ago in the New York Times, there were interviews with people who had cancer survivors, or they'd had terrible. A lot of them had been in the Iraq War, and they suffered explosions and deformities because of war. E há umas semanas atrás ela leu um artigo no New York Times sobre pessoas que eram sobreviventes de câncer e também com pessoas que tinham participado da guerra do Iraque e que tinham sofrido muito com explosões e que estavam sofrendo as consequências disso, como deformidades e assim por diante. So anyone who's gone through a situation like that naturally has stress. There's a remembrance, a recall. E, em geral, qualquer pessoa que passou por circunstâncias estressantes assim se lembra disso e isso é uma fonte de estresse. But what was surprising is that many of them said that they were better people, that it was worth it to have that avenue of empathy and compassion. O que a surpreendeu é que a maioria das pessoas entrevistadas disse que após terem sofrido isso se tornaram pessoas melhores, que aquela experiência abriu toda uma possibilidade de empatia e compaixão. And if we are able to take what arises, what is given to us as our situation, and make it meaningful, then the regrets fall away. Se nós somos capazes de usarmos a situação que nos é oferecida e dar significado a ela, qualquer arrependimento vai por água abaixo. The path to enlightenment is really the path of benefiting one person after another. In doing that, you benefit yourself. O caminho da iluminação é beneficiar
uma pessoa após a outra. E ao fazermos isso, nós estamos beneficiando a nós mesmos. And so we can check the difficulties of our life. Do they make us more self-focused, more isolated, or do they bring forth a deeper understanding and willingness to serve others? Então nós podemos de fato checar isso, se as circunstâncias estão nos tornando mais autocentradas ou isolados, ou se nós estamos sendo capazes de gerar benefício ao outro. Today, in the New York Times, again, the news source of Dharma, there is a story that if you read English, it's worth reading. Hoje no New York Times, a Candra leu uma história que, se vocês leem em inglês, vale a pena ler. It's a story about communication and how, as we have more and more technological capacity to keep in touch with each other, to have this very superficial connection through Facebook and texting, mostly texting. É uma história sobre, é um artigo sobre comunicação e sobre os avanços da tecnologia e a variedade de formas que nós temos de manter contato uns com os outros hoje em dia, como mensagem de texto, Facebook e assim por diante. Então, mesmo que essa capacidade tenha aumentado, essa comunicação é muito superficial. That we're losing the capacity to sit down and have a conversation. Que nós estamos perdendo a capacidade de sentar e ter uma comunicação, ter uma conversa. We don't have the generosity to create the space and allow somebody to enter that space in a way that's not controlled. Nós não temos mais a generosidade de criar esse espaço, de permitir que outra pessoa entre nesse espaço. Nós não in a way that's not controlled. De uma forma que não seja controlada por nós mesmos. That we would rather text than actually meet the person. Nós preferimos mandar uma mensagem de texto e encontrar rather than meeting the person. We'd rather text than meet, or Nós write an email preferimos than meet. Mandar uma mensagem ao invés de encontrar a pessoa. And when I read that, I really thought of what Guru Rinpoche said about there becoming less and less time, leisure, that we have this kind of superficial and constant touch without depth, without relaxation. E quando a Candra leu isso, ela se lembrou da profecia de Guru Rinpoche, de que nós não teríamos mais tempo livre, que as interações seriam cada vez mais superficiais, sem um contato realmente profundo. And within that constant connectedness, there's like a sense of loneliness, emptiness. There's something that's not fulfilled, that's intrinsically not satisfying, that one cannot be really alone and be fulfilled while alone. So one is constantly in contact, but feeling a kind of vacancy. No entanto, mesmo em meio a esse constante comunicar, há uma sensação de solidão, de que algo não está sendo preenchido. Há uma sensação de isolamento. And this is written by a professor at MIT, and she said one of her students said, now what we can do is we maintain eye contact. We're learning to maintain eye contact while we're doing the texting. E esse foi escrito por uma professora do MIT. E um dos seus alunos disse que o que eles estão treinando agora é a manter contato visual ao escrever mensagem de texto. And so I think that we really have to consider that this
superficial connectedness, superficial communication, we have to wonder where it's going. Is that the avenue to the unconditional love that we would want to give? Então nós temos que nos perguntar se essas conexões superficiais, essas formas de comunicação superficiais, aonde isso está levando? Será que elas estão nos conduzindo a manifestar um amor incondicional que nós queremos oferecer e receber dos outros? Is the response that we give, the unconditional compassion that we would want to give and receive if we were. Será que a resposta que nós damos é a compaixão incondicional que nós gostaríamos de dar e de receber? The antidote is to learn how to listen in a way that's completely generous, in a way that's disciplined and patient and meditative. O antídoto para isso é nós aprendermos a escutar de uma forma generosa, paciente e meditativa. I received one time a great teaching from a Brazilian Lama on listening. A Khandro certa vez recebeu um ensinamento maravilhoso de um lama brasileiro sobre o escutar. She said, if you really listen, then it's like the other person enters you in a way that's beyond what's being said. Ela disse, se você realmente escuta, você permite que a outra pessoa entre em você de uma forma que vai adiante do que está além do que simplesmente está sendo dito. And there is a possibility of healing in just listening, quieting the mind and let the other person totally affect you. E há uma possibilidade de cura ao simplesmente escutar, ao aquietar a mente e realmente permitir que a outra pessoa entre e nos afete. I know that when Chhatrapati Rinpoche would receive people, a lot of times he would be doing mantra, and sometimes I was a translator for him, and people would talk, like really complicated stories and sad. Às vezes o Chhatrapati Rinpoche com frequência recebia as pessoas e muitas vezes ele recitava mantras ao escutar as histórias das pessoas que muitas vezes eram complicadas e tristes, e em muitas dessas ocasiões a Khandro servia como tradutora dele. And then I would be, as a translator, trying to guess what he would say. E ela, como tradutora, naquela situação ficava tentando adivinhar qual seria a resposta dele. He almost never interrupted. Ele quase nunca interrompia a pessoa. And when the person had finished talking, usually he would ask another question. It would be a question that was maybe not from the direction I was expecting. E em geral, quando a pessoa terminava de falar, em geral ele fazia uma outra pergunta, e essa pergunta muitas vezes ia numa direção que a Khandro não esperava. And by providing that unconditional regard, that uncontrived regard for the person, a lot of times the healing would take place there. The solution would occur to them. He didn't have to give direction. E ao oferecer essa preocupação, essa atenção incondicional, essa preocupação, essa atenção sem fabricação, o que acontecia é que na própria situação a resposta surgia para a pessoa. O Rinpoche não tinha que dar uma solução. A própria pessoa naquela circunstância surgia uma solução para ela.
And in a time when everything moves so fast and so turbulently, then maybe we can provide that to others as a way of soothing them. E agora, nesse momento em que as coisas estão tão aceleradas e turbulentas, talvez nós possamos oferecer isso aos outros. Podemos ter essa capacidade de oferecer essa escuta para o outro, de aliviá-los. And when we learn to listen to others, then we learn to listen to ourselves. E quando nós aprendemos a ouvir os outros, nós aprendemos a ouvir a nós mesmos. We need to see notice what we're saying to ourselves. Nós precisamos aprender a ouvir, a prestar atenção no que nós estamos dizendo para nós mesmos. The anger that we learn as spiritual practitioners not to express to others, if inwardly we have that anger to ourselves, it's just as destructive. Se a raiva que nós aprendemos no caminho espiritual, que não devemos expressar para os outros, se nós expressamos internamente para nós mesmos, isso causa tem o mesmo efeito destrutivo do que expressar para os outros. The inner cruel judgments that we inflict on ourselves. Os julgamentos cruéis que nós impomos a nós mesmos. If we have these judgments about ourselves, then sooner or later, then they become the judgments of others. We're measuring others by ourselves, by our own criteria, and we're not seeing them whole. Se nós temos esses julgamentos em relação a nós mesmos, mais cedo ou mais tarde nós manifestaremos, nós começamos a ver os outros em termos desses julgamentos. E nós não conseguimos ver o outro em toda a sua totalidade. Sometimes we think that those cruel self-judgments, they are a way of antidoting our pride. Às vezes nós achamos que esses julgamentos em relação a nós mesmos cruéis são um antídoto para o nosso orgulho. But a more useful way to do that is really to appreciate the qualities of others, like deeply rejoice in them and appreciate them. E o que é mais útil de fazer é realmente apreciar a qualidade dos outros, realmente identificar e apreciar a qualidade do outro. When we have that appreciation, then it antidotes the calibrations of pride, the self-measuring against the qualities of others, and we can appreciate our own qualities as something that we have to offer others. Ao fazermos isso, isso fará com que nós apreciemos as nossas próprias qualidades como algo que podemos oferecer aos outros. When we categorize the spiritual path, you could many ways to divide it up, but one way to divide it is the path of purification, where we're purifying what is basically obstructing our own wisdom. Há muitas formas de categorizar o caminho espiritual. Uma delas é
dividi-lo no caminho da purificação, no qual nós estamos basicamente purificando o que obstrui a nossa sabedoria. And the path of accomplishment, e o caminho da realização, where the qualities of our innate nature, compassion and love and joy and so forth, can arise. No qual as qualidades da nossa natureza inata, como compaixão, amor, alegria, assim por diante, podem surgir. And so, rather than setting up the inner critic who makes harsh judgments about you and everyone else, the path of appreciating those qualities, noticing them in yourself and others, antidotes pride. Então, ao invés de acionar o nosso crítico interno que constantemente vê as nossas falhas, ao cultivarmos e apreciarmos as nossas próprias qualidades e as dos outros, isso em si é um antídoto para o orgulho. They say if you are feeling proud and calibrating, then read the stories of the great masters, and it sort of give a different perspective on where you are. É dito que se nós estamos nos sentindo orgulhosos, nós devemos ler as histórias dos grandes mestres. Elas nos mostrarão onde de fato nós estamos. And if you are feeling defeated and without the proper appreciation of your own path, then look back at who you were before. E se nós estamos nos sentindo derrotados, sem nenhuma apreciação onde estamos, como estamos no caminho agora, então nós devemos olhar para trás e vermos como éramos antes. In these times when we are just bombarded with possibilities of getting something, then it's really necessary to know what you want in a large way. Nesses tempos nos quais nós somos bombardeados por infinitas possibilidades de conseguir ou de querer algo, é necessário que nós realmente saibamos o que nós queremos de fato, de uma perspectiva mais ampla. We become like a dissatisfied ghost, gobbling experiences, relationships, food, knowledge, accumulation. Do contrário, nós nos tornamos fantasmas insatisfeitos, sempre em busca de relacionamentos, comida, conhecimento. And we all have this kind of desire for simplicity, for a time when it was not so complicated. E todos nós temos esse desejo por simplicidade, por aquele período no qual as coisas não eram tão complicadas. And we sort of think maybe when we were children it wasn't complicated. E às vezes a gente pensa, quando nós éramos crianças não era tão complicado assim. But I'm living with a 2-year-old child in my house, and it's complicated. Mas a Candra está agora, uma menina de 2 anos está morando na casa dela e é complicado. That uncomplicated time is always within you. It's really the simplicity of your Buddha nature and all of the qualities intrinsic to that.
Esse período sem complicação está em nós mesmos, na simplicidade da nossa natureza búdica e de todas as qualidades que surgem dela. And we are hardwired in this realm of desire to want one thing after another. It's endless. E nós, nesse reino do desejo, estamos programados a querer uma coisa após a outra. É infinito a possibilidade de coisas a desejar. And so we think that the way to get back to the simplicity is really maybe to become a monk or go into retreat, abandon friends and family, livelihood and home. E às vezes nós pensamos que a forma de encontrarmos essa simplicidade é nos tornarmos monges ou monjas, abandonar as nossas casas, amigos, família e assim por diante. And entrar em retiro. There's an enormous value in going to retreat. E há um valor enorme em entrar em retiro. And maybe the clouds of complication open a bit. E talvez as nuvens de complicação abram-se um pouco. But it's mind that makes the complication, the mind's habits, and soon they start to gather again. No entanto, é a mente e os hábitos da mente que tornam as coisas complicadas, e mais cedo ou mais tarde eles surgem de novo. And so then if you make clear aspirations of what you truly, ideally would want, then the phenomena of your life, the events, the people, the knowledge, it falls into a pattern that makes it useful in fulfilling that aspiration. No entanto, se nós realmente fazemos uma aspiração bem clara do que nós queremos de fato, os eventos e as circunstâncias e o conhecimento necessário para que nós preenchamos essas aspirações vão surgir. And there's a lot of music here. Tem muita música aqui. I once was teaching in Argentina. I was teaching on how to prepare for death. Uma vez a Câmara estava ensinando na Argentina sobre como se preparar para a morte. And in the next room there was tango class. Dun, dun, dun. E na sala ao lado tinha uma aula de tango. Maybe the tango is a good way to prepare for death. Talvez o tango seja uma boa forma de preparar para a morte. But Chögyam Rinpoche always said that if he were going to be called anything, he wanted to be called the Motivation Lama. Chögyam Rinpoche costumava falar que se ele fosse ser chamado se ele fosse ter algum título, ele gostaria que fosse o lama da motivação. And the motivation of the Bodhisattva is to work for the welfare of sentient beings until they and you are liberated from the cycles of conditioned existence. E a motivação de um Bodhisattva é trabalhar pelo bem-estar dos seres sencientes até que eles e você sejam liberados dos ciclos da existência. And then, because he was a great Dzogchen yogi, then whatever came, he could make use of. E como ele era um grande yogi do Dzogchen, qualquer coisa que surgisse, ele fazia uso da situação. But personally, that's a little bit too free form for me. Mas a Kano disse que para ela, pessoalmente, esse é um formato um pouco livre demais. And I find it really helpful to make aspirations, if I become enlightened, this is what I would like to accomplish.
ela acha que é bem útil fazer aspirações específicas de, por exemplo, quando eu alcançar a iluminação, eu gostaria de realizar isso. And so some of the aspirations are provisional. E algumas das aspirações são temporárias. Like, when I become enlightened, I'll be the Tara that you call on to clean up the pollution of the earth, that kind of thing. Por exemplo, quando eu alcançar a iluminação, eu serei a Tara que você pode invocar para limpar a poluição e assim por diante. Or, I don't know, there are many. But you should play with it. You should take a chance on formulating aspirations. E vocês deveriam fazer o mesmo. Vocês deveriam brincar com isso e realmente formular aspirações. And there's whatever commitments you take in terms of realizing your aspirations, they make everything that arises in your life meaningful. There's no waste. E o compromisso que você assume em realizar essas aspirações faz com que tudo que surja na sua vida passe a ser significativo. Não há desperdício de nada. Am I making sense here? Isso faz sentido para vocês, o que ela está dizendo? Like if you want to go on a journey, you have a destination. Por exemplo, se vocês querem partir em uma jornada, vocês têm um destino. And you may be lost, but then you meet somebody and they say, well, go that way. E talvez você se perca, mas aí você encontra uma pessoa e ela diz, não, siga naquele caminho. That doesn't always work. Não, isso não funciona sempre. One time, Lama Sharb and I were lost someplace in Rio Grande do Sul. Certa vez a Lama Sharb e a Kano se perderam em algum lugar no Rio Grande do Sul. And we stopped. Wow, we were going really. We didn't know where we were. And this guy, I don't know, he was just sort of agent of our karma. He told us to go exactly the opposite to Santa Maria, then go to Santa Maria. E elas estavam perdidas no meio do caminho e se encontraram com um homem. Ela acha que ele era o agente do karma delas, que disse para elas estavam indo para Santa Maria, e esse homem disse para elas irem na direção totalmente oposta a Santa Maria. And it was that day. It wasn't the day. It was also into the night, so it wasn't like a nice tour of Rio Grande do Sul. I put 750 kilometers on my car. How many kilometers? Maybe 750. E já era de noite, então na verdade não foi um tour bonito, bom do Rio Grande do Sul. E naquele dia ela percorreu 750 quilômetros. And we arrived at the teaching just as people were leaving. E elas chegaram no ensinamento, as pessoas já estavam indo embora. But that was one of my warmest and most closest moments of Lama Sharb. Because we were, so many hours in the car, in a restaurant, watching a soap opera, trying to figure out where to go. Mas aquele momento foi um dos momentos mais cálidos, próximos e amorosos que ela compartilhou com a Lama Sharb, porque elas ficaram tantas horas juntas, acabaram num restaurante olhando a novela das 8, tentando decidir o que iam fazer. Yeah. It was the moment we had together. Foi um momento que elas tiveram juntas. And I said this the other night at Yeshiling. It's something that Chödrön Rinpoche used to say. This is the best moment. E há umas noites atrás, em Yeshiling, ela disse algo que o Chödrön Rinpoche costumava dizer. Este é o melhor momento. Because this is the one we have. Este é o momento que nós temos. If we fulfill the potential of this moment, all of us in the room together. Se the potential of this moment.
E se nós preenchemos o potencial desse momento aqui nessa sala juntos, then we establish some pure momentum in our lives and in the transitions of our lives. nós estabeleceremos algum momento puro na transição, nos momentos da nossa vida. So that's what I'd like to do now, is stop. And everyone, first just rest the mind, find that space, and then formulate your own aspiration for your spiritual path. Então é isso que a Câmara gostaria de fazer agora. Por um momento nós paramos, descansamos a mente e todos nós fazemos aspirações em relação ao nosso caminho espiritual. And then we'll rest the mind again. E nós descansaremos a mente de novo. And we'll give this maybe 2 or 3 minutes. 2 ou 3 minutos. Nós gostaríamos de imensamente agradecer Lama Khandro, a todos os presentes.